tem renovado as nossas forças. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Mi maior. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, e de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti seu eterno amor, tenho achado paz e vida, e para sempre eu cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, e de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Vai, pegue. Quando Jesus toca no homem, com o seu poder transformador, o que era guerra, tragédia, se transforma em milagre. Quem um dia sentiu o toque das mãos suaves do mestre meigo Jesus, poderá cantar comigo esta canção e dizer: tocou-me, Jesus tocou-me. Tocou-me, Jesus tocou-me, e de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Quero mandar um abraço para a irmã Andréia, irmão Edgar, irmã Andréia, que pediu oração, está sentindo fortes dores nos joelhos. Que o Senhor repreenda toda enfermidade, e eu declaro a cura sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo de número 3. Naqueles dias, apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judeia. Você pode repetir esse versículo? Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Versículo de número 4. Este João tinha sua veste de pelo e cabelo, e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. E então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e era por ele batizado no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo eles muitos dos fariseus
e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também agora está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortado e lança no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Versículo 13, toda a igreja. Então veio Jesus da Galileia, ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Uma pergunta, versículo 13, o que é que está dizendo? Quem foi, uma pergunta, quem foi ter com João? Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa, pois, agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Versículos 16 e 17. Glória a Deus. O texto do capítulo 3 de Mateus fala exatamente de duas coisas distintas. Vocês sabem que João Batista tem a mesma faixa etária de Jesus, com a diferença de 3 a 6 meses de diferença de idade. A Bíblia diz que quando a sua mãe, Isabel, ficou grávida, diz que Maria foi visitá-la e o menino pulava em seu ventre. Diz que João Batista recebeu a promessa quando ainda não era nascido. Diz que Zacarias entrou no templo para orar e diz que ele é filho de uma velhice. Ele nasce exatamente fora de época, fora de qualquer expectativa, mas ele foi escolhido por Deus, ele foi trabalhado por Deus nos seus projetos, de modo que agora João Batista é profetizado pelo profeta Malaquias, dizendo que ele era aquele que também seria como o que iria levar uma mensagem poderosa e eficaz na frente do Messias. Mas quero falar nesta noite, não é de João Batista, eu quero falar da igreja que ele começa a pastorear. A igreja que João Batista está pastoreando é uma igreja do deserto. Então, eu daria o tema para esta mensagem: a igreja ideal para o deserto. Diga: a igreja ideal para o deserto. A igreja do deserto não tem medo de concorrência, porque quando João Batista se estabelece no deserto, há de se esperar o tamanho fracasso. Porque ninguém no deserto não nasce nada, no deserto não adianta. Só quando é aquelas árvores apropriadas para lá. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que uma árvore que é do deserto, madeira de acácia, essa madeira é propriamente de lá, mas no deserto não é um lugar de boa convivência, mas foi no deserto que Deus resolveu fazer João pastor, e ali, naquele deserto, ele implantou uma igreja, e nós hoje vamos entender que Deus muitas vezes nos coloca na igreja do deserto. Que igreja é essa, pastor? É onde Deus tira a gente do meio do convívio, e que Deus nos coloca separado, Deus nos coloca no centro da sua vontade, aonde a gente esquece exatamente as vitrines das lojas para olhar apenas para aquilo que é importante, aquilo que está dentro do teu coração, aquilo que faz sentido para a tua vida espiritual, porque nos rumores da cidade tu acaba se perdendo no meio do barulho. Então Deus te leva para o deserto para te fazer conhecer a grandeza do seu nome e a eficácia do seu poder.
A Bíblia diz que lá no deserto não havia concorrência. Imagine alguém colocar uma igreja. Eu vou construir o Templo de Salomão lá no deserto. Imagine eu vou criar a cidade mundial lá no deserto. Vai ser um fracasso, irmão. Primeiro, as pessoas vão pensar, lá não tem um meio de sobreviver. Lá não tem meio de se estabelecer uma igreja forte. Porque lá não tem comércio, lá não tem residência. Mas sabe de uma coisa? Eu quero te dar uma boa notícia. É no deserto que Deus está plantando uma grande igreja através de você. É no teu deserto que Deus está formando uma melhor igreja para que você possa ser. Aleluia. E o que acontecia lá naquela igreja do deserto? A igreja do deserto, ela tinha uma mensagem. E a mensagem que havia nesta igreja do deserto era tríplice. Por quê? Era uma mensagem pregada exatamente. João tinha uma mensagem. A Bíblia diz o seguinte: e o Batista pregando no deserto. E o João Batista pregando no deserto. Ele pregava. Qual era a mensagem que ele tinha? O primeiro efeito desta mensagem era uma mensagem que continha efeito de arrependimento. Diga comigo, uma mensagem que falava de arrependimento. Hoje o que nós estamos vendo na igreja, o que nós vemos no cenário, é que não se fala mais de arrependimento. Você prega, você peca, você fica com a cara lavada e você acha que você não tem que se arrepender. Se arrependa, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. É necessário você se arrepender. A igreja do deserto foi criada para isso, porque lá era só você e Deus. O deserto não tem maquiagem. Eu achei até interessante, a irmã Lúcia começou a chorar, e aonde a lágrima desceu, ficou a maquiagem, a marca da maquiagem, a lágrima marcou. Quando você está no deserto, você aprende que muitas vezes você é confrontado com aquilo que você é, aquilo que você tem, aquele lixo que faz parte da sua vida. O Batista chegou para dizer: arrependa-te. Quando é que alguém vai apontar e colocar o dedo nessa tua ferida e te dizer que você precisa de arrependimento? Porque você está engessado. Você, na verdade, ou nós, estamos vivendo um evangelho hoje que ele está muito mais para show. Ele está muito mais para entretenimento. Ele está muito mais para oba-oba. Ele está muito mais para um aspecto social. A igreja virou um clube social. As pessoas conhecidas pela roupa, pelo perfume. Não, você não pode ser reconhecido pela marca do teu terno, pelo teu perfume, pela tua sandália, pela tua escova progressiva. Tu tem que ser conhecido por uma vida de quebrantamento, de arrependimento na presença de Deus. Vamos mudar. Número 4, filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Alguém até diz assim: mas pastor, não vamos falar de arrependimento, porque arrependimento não deve ser uma questão. A igreja, alguém disse, faça da nossa igreja um seu lar espiritual. A igreja é um lugar de confronto. O lugar, alguém diz, olha, fique à vontade. A igreja é um lugar que você não deve ficar à vontade. Olha, se sinta nessa igreja bem. Você não tem que se sentir bem, você tem que se sentir incomodado. A voz de Deus tem que falar. Você está em pecado, você precisa se consertar, você precisa mudar, você precisa mudar o teu jeito, o teu proceder, porque a Bíblia diz: se me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Aleluia. Estou sentindo Deus neste lugar. Segundo aspecto dessa mensagem, pode abaixar um pouquinho aqui o meu retorno, filho, só um pouquinho. Ele pregava a vida de retidão. Ele dizia: preparai o caminho ao Senhor. Versículo 3, endireitai as veredas. Quando é que nós vamos começar a confrontar e nós achamos muito fácil levar a lei da vantagem? Eu estava falando com um taxista essa semana e eu estava dizendo: é a cultura do brasileiro, a cultura do carioca. O carioca é conhecido como malandro, como esperto, como alguém que ganha todo mundo na lábia. Quando é que nós vamos na igreja ser conhecido não pelo nosso jeitinho brasileiro, não pelas nossas trapaças, mas pela nossa retidão, por saber que você tem a marca de Deus, por saber que você é uma pessoa fiel, por saber que Deus fala através da sua vida, por saber que ali vai um homem, vai uma mulher de Deus? Quando é que esta igreja, quando se fala igreja, eu não falo só de plena unção, eu falo da igreja no aspecto de corpo de Cristo, de uma igreja que parece que está vivendo
uma coxa de retalho em que a gente já perdeu a identidade e que agora surge um programa na Globo e que com certeza vai jovens de igreja dizer: eu sou evangélico, aprendi a cantar na igreja e eu estou cantando aqui porque lá na igreja não me interessa mais. Quando é que as pessoas vão parar de trocar o precioso pelo profano? Quando é que as pessoas vão deixar a santidade de Deus para se embrenhar no mundo tenebroso, mau e perverso e achar que é tudo mais, é tudo assim? Não, hoje existe uma palavra para denunciar, endireitai os vossos caminhos. Ele está dizendo, ele está denunciando, dizendo, ele está pregando retidão. Tem que ter retidão na tua vida, tem que ter retidão nos teus negócios, tem que ter retidão nas tuas escolhas. Retidão, pastor. Eu não espero que o Congresso Nacional seja moralista. Eu não espero que o Supremo Tribunal Federal nos dê e nos passe um atestado de que estão acima, são paladinos da moral e da verdade, porque não são. São homens pecadores falhos. A única coisa que eles podem usar é a justiça deles, é a capacidade da sua lei, que não pode interagir, nem pode suprimir a lei do nosso Deus, porque as leis que hoje parecem ser as leis fundamentais e básicas para a nossa geração ou para a nossa nação, elas muitas vezes confrontam aquilo que Deus está dizendo. E eu vou lhe falar muito mais claro que nós estamos vivendo uma época em que haverá um confronto, em que aquela passeata da tolerância religiosa, em que todos nós temos que ser colocados no mesmo balaio, e que todos nós temos que viver da mesma conveniência, e cada um respeite a sua fé, o seu Deus, e viva pacificamente. É impossível, porque se você viver por esta palavra, você vai ter que denunciar, tem que ter uma palavra de retidão. Eu não posso comungar com alguém que simplesmente mata, assassina, e alguém que faz perversidade. Não pode dizer que crê no mesmo Deus que eu creio, porque o meu Deus é um Deus de amor, o teu Deus é um Deus de justiça, o teu Deus é um Deus de verdade. Ele pregava vida de retidão diante de Deus. É de espantar quando um crente faz alguma compra e recebe um troco a mais e guarda no bolso silêncio, em silêncio, e diz: Deus me abençoou. É de estranhar quando o crente, o Licinho deve estar prestando atenção. Licinho, que Deus te abençoe aí, filho. Estou orando por você, tá? E orando pelo João também. Amém, João? Vai chegar um tempo em que nós precisamos olhar. Nós precisamos, sinceramente, nos incomodar. Alguma coisa está errado. E hoje na escola eu estava dizendo, em que um pastor coloca a sua foto ao lado do político, e ele sai propagando esse político por toda a Presidente Vargas, na Tijuca, em qualquer lugar. E não satisfeito, ele manda CD com a propaganda política, e que ele está gastando, esbaldando aquilo que um dia veio às mãos dele. Sabe por quê? Porque o poder fascina, porque a fama contagia, porque o desejo desenfreado de querer estabelecer o trono acima de Deus é algo que vem lá do inferno para o coração do ser humano. Mas hoje Deus está dizendo: endireitai os vossos caminhos. Fala para o teu irmão: te endireita. Essa mensagem de João, ele pregava arrependimento, ele pregava retidão. A mensagem que ele pregava, ele criava no povo o desejo de abandonar os pecados. Quando é que nós vamos colocar na igreja, no seio da igreja, uma maior vontade por buscar a Deus, onde nós vamos substituir as nossas festas, possíveis festas, que na verdade muitas delas não agradam, não faz nenhum significado, não tem nenhum sentido, e nos colocar diante de Deus, de joelho, de coração quebrantado, e dizer: Deus, sara o teu povo, sara esta nação, cura esta gente, porque nós precisamos. Olha, se você colocar a maior igreja, o que você mais encontra é gente doente. Doente por quê? Porque lá em 2 Crônicas 7, versículo 14, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, e eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aleluia, Deus quer sarar a terra, Deus quer sarar você, Deus quer sarar a tua família, Deus quer sarar esta nação.
Qual o aspecto desta igreja ideal do deserto? Além de ter uma mensagem que no seu contexto era tão atual, e hoje nos apavora porque hoje quase você está vendo que as pessoas estão colocando Jesus como um produto. As estratégias de crescimento de igreja são as mais bizonhas, bizarras. As pessoas querem de alguma forma colocar Jesus como um produto, inserir a propaganda dessas igrejas, ou de um contexto geral. Quando eu digo igreja, eu digo de todas as denominações. Eu não estou dizendo a igreja A ou B, eu estou dizendo a igreja na face da terra. E o que me preocupa é que eles estão querendo tirar Cristo da cruz, o aspecto da cruz de Cristo, como se a igreja precisasse viver de baile. E aí me apavora, porque recentemente eu vendo uma igreja, Assembleia de Deus, um pastor, vestido a caráter de festa junina, e aí mudaram o nome, a festa da roça. Quer dizer, o paganismo entrou dentro da igreja. As pessoas querem viver uma igreja que seja contento do cliente. Aqui não é clube, gente. Aqui não é clube. Igreja não é um lugar onde você possa dizer, eu faço da igreja o que quero. Você tem que se enquadrar às medidas de Deus. Você está vendo que esse tipo de mensagem não dá para pular, não dá para sapatear, exatamente por isso, porque mexe com o nosso psique. E eu não estou preocupado se você vai abrir a boca, vai dar glória. Já passei dessa fase. Já passei dessa fase em que um grito parecia que os irmãos estavam favoráveis. O pastor João, da igreja do deserto, esse era um pastor tão simples. Veja o versículo 4. Este João tinha as suas vestes de pelo de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Quantas pessoas têm feito do ministério um patamar de vaidade, de vanglória? Eu tenho pena quando alguém diz assim, eu tenho pena no bom sentido, não pena de dizer que ser pastor é a pior coisa do mundo. Tem que ter peito, tem que ser homem, tem que ter coragem, tem que ser chamado, tem que ser escolhido, tem que ser banhado por azeite. Não pode ser ungido com óleo de peroba. Tem que ser ungido com óleo sagrado de Deus, para resistir à pressão, para suportar os ataques, para ter punho firme e dizer, eu não renuncio, eu não volto atrás, porque a minha decisão é só para frente, é para cima, é com Deus. E muitas vezes nós somos tentados a pensar que somos alguma coisa. E o que mais encontro, e daí que muitas vezes eu não tenho ido à convenção, muitas vezes eu não vou a esses encontros onde eu encontro tantos pastores. Por quê? Porque você falta, meu irmão. Se Deus fosse fazer como fez com Nabucodonosor, ia faltar capim para muitos exaltados comer. Porque parece que eles estão montados. É o terno, é o sapato, sabe, é tudo. É um querendo, é o anel, meu Deus, é um outro que o dedo já não cabe, o anel parece que é maior do que a mão, sabe, é querer chamar a atenção, é ostentação, é querer mostrar, porque a ideia hoje, se o pastor é pastor, ele tem que ter um carrão, ele tem que estar por cima, sabe, ele tem que estar, sabe, todo mundo tem que estar debaixo aqui, e olhando ele lá em cima, como se ele fosse um ídolo, alguma coisa, e ele se sente o popstar. O pastor João não, para ir lá, primeiro tinha que suportar o cheiro da roupa, que imagine o cheiro, irmão, de pele de camelo, aquilo já fede a distância. Oh meu Deus, mas o pastor
pastor João não estava nem ligando, porque pastor João não olhava, não era para si, ele não sofria da síndrome de narcisismo, ele queria toda a glória e toda a honra, era para ele. E quando alguém foi tentar inflar o pastor João, ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Aleluia, porque na verdade eu batizo com água, mas ele vem após mim e eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. Pastor João era consciente da sua chamada. A coisa mais ideal que Deus gosta é quando o homem tem consciência do que ele é. Ninguém precisa provar nada para ninguém. Você não precisa mostrar nada. Ah, se você é assim, se você é mais ungido, se você não é mais ungido. Teve um irmão? Não, não precisa não. Porque a unção de Deus está em você. A unção de Deus vai mostrar que você é o que você é para Deus. O João Batista não tinha um DVD para vender. Não tinha uma fitinha cassete. O pastor João tinha dificuldade, porque pastor João, imagine, ele lidava com fera no deserto. Ele tinha que ficar atento, vigiando, porque de vez em quando surgia lá uma serpente lá no deserto. Mas o pastor João, ele era bem alimentado. Ele estava no deserto, mas uma coisa que me chama a atenção: ele se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Apesar de toda aquela dureza, tinha doçura no ministério do homem. Você quer doçura para a tua vida? Nesse teu deserto, Deus vai te dar doçura, meu amado. Aleluia. Tem gente que não está entendendo. Você está na prova. Era para você estar com a cara amarrada, mas você está sorrindo porque você tem mel. Jesus te deu mel. É por isso que estão cantando: a minha vitória tem sabor de mel. Aleluia, é lindo demais. É lá no... Ô, pastor João, vem cá, tem picanha? Não, não tem picanha não. O que é? É gafanhoto mesmo. E gafanhoto é assado aqui no espeto. Com mel, meu Deus, cardápio perfeito. É coisa linda, é tudo simples ali. Ali não tem ninguém querendo esnobar. Irmão, a igreja do deserto, a igreja ideal é essa, em que eu não tenho que mostrar a minha estampa, em que eu tenho que ser respeitado pelo bom relógio que eu tenho. Não, eu não tenho que ser respeitado pelo cheiro do perfume que uso, pela marca do meu terno, pela marca do meu sapato. Você e eu temos que ser respeitados pela unção de Deus que emana em nossas vidas. O diabo tem que saber que você é marcado pela essa unção divina. Então dá um glória a Deus aí. Se você não melhorar, tudo bem. O pastor, diga comigo, o pastor João era tão simples. Não é tão bom você estar numa igreja em que de repente você borra mesmo a maquiagem? Não é tão bom você estar numa igreja em que o irmão dá um grito mesmo no pé do teu ouvido? Aleluia, imagina uma igreja em que tudo é na base do controle remoto, em que você não pode fazer isso, em que tem toda uma etiqueta. Olha, cuidado, o que é que vão pensar? Que nada, meu irmão, tem hora que tu está na presença de Deus, só Deus sabe o drama, só Deus sabe o que você passou durante a semana, só Deus sabe a luta que é para você chegar até aqui. Aí eu chego aqui e digo: não, irmão, olha assim, cuidado, vamos levantar a mão direita, vamos levantar a mão esquerda, levanta o pé, abaixa o pé e tal, e vamos, e faz assim. Vamos fazer trenzinho, à direita, à esquerda, todos os lados. Aí tem uma igreja que está lá, 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 lá. Irmão. O irmão disse: eu cantei para mim, cantei para Deus e cantei para o diabo. Eu não vou cantar para o diabo não, irmão. Eu só canto para Deus, eu só adoro a Deus. Não, mas você hoje, irmão, sabe, é diferente. A igreja do pastor João chegava lá, já ficava impactado. Quem é esse homem? Esse homem sem espelho, sem retoque, esse homem que não tem ética. Aquele homem saía gritando, chamando todo mundo de cobra. Ei, seus cobras! Suas caninanas! Pessoal, mas quem? Os fariseus doutores, diz a Bíblia aqui, e vendo muitos dos fariseus, dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víbora. Eita, os doutores, todo mundo lá, esperando, quem sabe, ele chegar educadamente. Está aqui o doutorzão com canudo, professor da faculdade, doutor, advogado, muito bem, médico, muito bem, né? Todo mundo, vamos aqui apresentar a sua excelência, o prefeito ou o governador, o imperador que chegou para ver. Nada, todo mundo no mesmo nível, raça de víbora, raça de víbora.
Rapaz, o homem acabou de chamar a gente de cobra. Nós somos cobra, é cobra. Mas nós somos filhos de Abraão. Ele disse que nada Deus pode levantar dessas pedras filhos de Abraão, mas vocês não são. Sabe de uma coisa? É esse confronto que a gente precisa. Essa verdade simples, crua e verdadeira. Tem que mexer com a gente. Aquela mensagem que, sabe, que nos coloque do lado avesso. Porque tem gente que maquia você. Sabe, que coloca você, sabe, igual aquele defunto maquiado, sabe? Coloca um paletó em você, uma gravata, mas você vai ser enterrado, meu filho. Se você vai morrer, se você já está morto, enterrado. Por que não? Não, ele disse que quer, que quando fosse enterrado, tinha que vestir ele com aquele terno e dar um retoque para ele não parecer defunto, mas não adianta. Não é questão de parecer, é defunto, meu irmão. Não adianta. Só 48 horas, estoura a bilis e você apodrece, tudo se acaba e os bichos começam a devorar, mas enquanto você tem vida, então glorifica a Deus, manifesta a presença de Deus na tua vida. Aleluia. Ele não estava preocupado com a beleza, não estava preocupado com nada disso. Jesus congregava na igreja do deserto. Imagine, o pastor João tinha um dos membros mais importantes. Versículo de número 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Jesus congregava ali. Para Jesus sair lá da cidade e a igreja do pastor João, essa igreja estava bombando, sim ou não? E Jesus chegou lá, e Jesus não chegou querendo colocar a banca não, porque Jesus podia dizer, ô primo, ô João, não é bem assim não, rapaz. Você não é assim não, peraí. Ele já tinha dito quem era Jesus, mas ele, com toda a simplicidade, Jesus congregou naquela igreja. Há muita igreja que Jesus já não entra. Há muita igreja que Jesus está do lado de fora. É igual Laodiceia, capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Aí a gente fala isso aí, é Jesus batendo na porta do seu coração. Não é não. Era uma igreja que Jesus tinha ficado do lado de fora. Há muitas igrejas que Jesus passa do outro lado da rua, porque diz, essa igreja eu não conheço. Essa igreja não foi eu que coloquei. A igreja pode ter o nome esquisito que for, mas não importa. O importante é Jesus ser o responsável por esta igreja. Jesus não só frequentava a igreja do pastor João, como ele era membro daquela igreja. E eu dou graças a Deus que ele não é membro da plena unção, ele é dono da plena unção. Ele está aqui, ele é o preside nesta reunião. E eu sinto a sua presença aqui. Aleluia. Xandevas. O maior problema de muitas igrejas é que Jesus não congrega nela, e que a igreja que Jesus não congrega é como uma associação, é como um sindicato, é como uma empresa cujo objetivo é lucro financeiro. A igreja em que o homem é do início ao fim, então é derrota, é tristeza e frieza. Imagine, uma igreja em que o homem faz tudo, em que tudo é ele, em que ele idealiza tudo, em que o Espírito Santo não tem acesso, em que o Espírito Santo não age, em que a cruz, tem igreja que o nome de Jesus as pessoas nem pronunciam, fala do nome de Deus, e Deus, o nome Deus é genérico. E aí alguém distingue dizendo, não, o Deus que eu falo é de D maiúsculo, mas continua sendo genérico. Mas o Deus Jeová Jirê, ou Elohim, ou Deus Pai de Jesus Cristo, aí sim é o nosso Deus. Então tem muitas igrejas que na sua liturgia apenas o nome de Deus. E hoje me espanta, fui num hospital, ao chegar no hospital e comecei a falar da palavra de Deus no Hospital de Bom Sucesso para o doente, ele olhou para mim e disse, a primeira palavra dele foi o seguinte, o senhor é pastor, né? Eu digo, eu conheço tantos pastores. Aí eu disse para ele, mas não vem o caso, né? Disse, Aí eu falei para ele algumas verdades. Depois que eu falei algumas verdades, ele disse, tudo isso eu sei. Lá na maçonaria, eu sou maçom. Eu digo, senhor, sendo maçom ou não, eu vim falar de Jesus que te liberta. Jesus que salva. Jesus que transforma. Jesus que muda.
E ele então, impregnado com religiosidade, eu disse para ele, meu amigo, e aí no final eu disse para o irmão, ele deve estar decepcionado, porque lá na loja dele deve ter alguns pastores que são pastéis, que não tem como você se associar a algo que está contrário à palavra de Deus. E nós estamos vivendo hoje numa época em que você tem que ficar caladinho na sua e aturar. Não tem como alguém que está na casa de Deus, que vive a palavra do Senhor, entrar numa iniciação e dizer, eu vim das trevas e agora estou entrando na luz. Como? Se Jesus não é a luz da tua vida, se Jesus não mudou os teus ideais, então o que é que você está fazendo? Você vai entrar numa outra agremiação, numa outra associação, para aprender o quê? Não. Aqui se atura ou se aceita todo tipo de pessoa. Eu quero dizer que a igreja aceita todo tipo de pessoa, até quando a pessoa está vindo. Mas não dá para ficar. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estás cansado. Há um versículo que as pessoas dizem que está na Bíblia, mas que não está. Vinde a mim, vinde como estás. E permaneça como está. Não existe na Bíblia. Vinde a mim todos vós que estáis cansado, sobrecarregado e oprimido, que eu vos aliviarei. Jesus quer tirar o jugo. É necessário mudança. Ser membro da igreja de Jesus Cristo. Na igreja em que Jesus é participante, em que Jesus é dono, você tem que negar a si mesmo. Disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não adianta pegar a cruz e não renunciar, tem que renunciar. E deixa eu apontar para você que está me assistindo. Jesus está dizendo que você tem que negar a si mesmo. A igreja no deserto, Deus podia falar. Versículo 17, eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Uma igreja onde Deus não fala, uma igreja onde as pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus, onde é o homem que fala, onde a ideologia, onde se mistura a psicologia, onde se coloca até a hipnose para tentar convencer as pessoas. Esta igreja está desprovida de qualquer unção de Deus, porque a igreja que Jesus é o dono, é o Senhor, não tem nem psicologia, não tem também hipnose, não tem técnica nenhuma. O que tem é o Espírito Santo que convence o pecador, o homem do pecado e da justiça. E Deus falou. Na igreja, naquela igreja do pastor João, Deus falava. O próprio Espírito Santo estava lá. Quando Jesus entrou na água, diz que o Espírito Santo desceu em forma de pomba. E ouviu-se uma voz. Imagine você estar dentro de uma igreja em que nada que aconteça na igreja mexe com você. Você é uma múmia. Por favor, olhe para o irmão que está ao seu lado e veja se ele está com a cara, como que ele está. Pastor, mas o que é isso? É porque a igreja em que Deus não fala. Eu sou de uma geração, de um tempo, de 30 anos atrás de evangelho, em que nós estávamos num culto como esse, Deus levantava o profeta e o profeta falava. Dizia, eis igreja, eu, Senhor, estou no vosso meio. E as pessoas saíam chorando. Havia manifestações. Hoje, cada vez mais está raro, está difícil. Sabe, primeiro porque ele está tão empanturrado a semana toda de tanto lixo do mundo, que quando ele chega na igreja domingo, ele já chega pesadão. O pastor tem que fazer maior dificuldade, o pastor tem que arrancar, tem que orar, tem que jejuar, tem que falar, recebe fogo, 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 fogo. E ele meio perdidão, manda, Senhor. E ele dá um pulo de lá, outro pulo de cá, e parece que resolveu o problema, mas está engessado. Hoje Deus está falando contigo, hoje Deus quer quebrar esse gesso que está na tua vida. A voz de Deus tem que falar no teu coração.
Eu estava dizendo hoje para o pastor que pregou aqui de manhã cedo, e ele estava me fazendo um comentário de um pastor que desistiu de uma igreja, e eu disse para ele, aquele eu já conheço. Ele disse, o senhor conhece? Conheço. Aí eu disse, aquele desaprendeu completamente. E a pior coisa é quando a voz de Deus some do coração da pessoa, é quando nada faz mais sentido. Você não vai entender quando uma pessoa se apostata dentro da igreja, quando a pessoa passa a viver uma relatividade dentro da igreja, em que nada mais impressiona, em que o amor de Deus já não faz mais conta, não faz mais festa, é igual aquele namoro, sabe? Aquela pessoa que estava tão apaixonada, é meu benzinho para cá, meu benzinho para lá, é amor para cá. Aí casa, aí cai na rotina. Aí cai na rotina, ele já começa a chamar de anta, de mala. E por final, chama de múmia. A vida do casal fica sem graça. Fica sem graça. O casal fica estremecido, a vida perde o sentido. Assim é a tua relação com Deus. Você está pensando que Deus não reclamou isso? E Deus usou, foi um profeta. O profeta Oséias. Deus disse, olha, a infidelidade do meu povo. Ilustra aí, ilustra. Casa com a mulher vil, com a prostituta. E assim ele casou. Disse, isso é para mostrar como é que meu povo me trocou. O profeta Jeremias disse, ó céus, ficar estupefato, porque não houve em outras nações alguém que trocasse o seu Deus. Mas Israel cometeu duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas e preferiram as águas rotas das cisternas estagnadas. Há muita gente que está vivendo uma vida de estagnação. Não se importa se Deus vai falar, se Deus não vai falar. É tão importante quando você sai da sua casa, você sabe, você vai para o seu trabalho, às vezes até mais animado do que vem para a igreja. Isso não é justo. Malaquias diz que o povo estava dizendo, que canseira, que enfado. Sacrifício ao Senhor, chega, sabe, servindo a Deus como que forçado, obrigado. E uma coisa que Deus não aceita, é um culto onde você, meu irmão, o pastor tem que colocar o dedo na tua língua para você dizer amém. Ah, meu Deus. Deus me deu o dom de me comunicar. Sabe, aquele momento em que eu tenho que chegar diante de Deus na sua casa, mas já chegar, e aí a mulher samaritana fica preocupada, depois que Jesus revela toda a situação dela, ela disse, vem cá, eu sei, estou vendo que o senhor é profeta, mas me diga uma coisa, os nossos pais dizem que nós devemos adorar aqui, e os judeus dizem que é lá em Jerusalém, porque havia dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim, o monte da bênção e o monte da maldição. Jesus disse, é bem verdade, mas nem lá e nem aqui. Porque a hora chegou, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E as tais pessoas, o Pai procura para com elas estar. Deus tem prazer de se relacionar. A igreja do deserto, Deus falava, tinha relacionamento. A voz de Deus ecoava ali. Um lugar onde só fala o homem e Deus não fala. Você precisa gritar, você precisa dizer, Deus fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz, mas Deus fala. Mas você está moco, como diz lá na minha terra. Você está vedado, você está tão cheio de tantas coisas que a voz de Deus não faz mais sentido para você. Está difícil, né? Está difícil ouvir esse tipo de mensagem, pastor. E também agora está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. João está dizendo o seguinte, olha, a voz que você está ouvindo, ela está te preparando, ela está dizendo que é preciso você se enquadrar. Deus está dizendo para você, eu tenho o melhor para a tua vida.
Essa igreja do deserto me fascina quando eu estava estudando, porque do meio de toda a simplicidade, e hoje eu sinto muita falta disso, não sou saudosista, mas eu não posso deixar, porque a geração da minha formação foi uma das melhores, em que as músicas eram diferentes. Não é que nós não tenhamos boas músicas atuais, temos. Eu, por exemplo, aquela música Me Ama, né? Lindo demais. Tem hinos. Tem também aquele Por que me amou. Tem tantas coisas lindas. Mas eu estou dizendo de um pacote muito maior, diferenciado, em que os crentes tinham muito mais vontade de ouvir Deus. Hoje existe uma mistureba, sabe? Está misturada, a coisa está misturada. Para você encontrar, aí você vê essas pessoas totalmente perdidas, religiosos, eles estão dentro de uma igreja, eles querem uma igreja de conveniência, algo que eles possam fazer da vida como eles querem viver dentro daquilo que eles acham que é permitido, que é normal, e aí tem um louco lá nos Estados Unidos que criou a igreja do nudismo, do naturalismo, em que o pastor, né, todo mundo na igreja, e você vai procurar no YouTube, você vai ver, todo mundo peladão. E aquele cidadão lá, peladão. Quem já viu isso? Quem já viu essa? É natural. Aí o outro agora, sabe, criou a igreja dos maconheiros, aonde as pessoas fumam maconha e fica doidão com Deus. Está lá na internet. Por quê? Porque se tornou natural. Quando não há voz de Deus, o diabo entra, o diabo faz, ciranda, bagunça, e o homem com a sua conveniência permite. Mas quando a voz de Deus brada, diz o Salmo 62, versículo 11, uma coisa disse Deus, e duas a ouvir, que o poder pertence a Deus. E aí quando você ouve a voz de Deus, Deus começa a dizer que isso não é normal, que isso é inaceitável. Oh, meu Pai. Me preocupa, porque nós somos uma geração que estamos frente a um arrebatamento súbito. Nós não sabemos quanto tempo vai durar, mas nós estamos assim nos últimos instantes. E a Bíblia é muito clara dizendo que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A Bíblia diz que iriam se trair uns aos outros. Haveria a iniquidade, a perplexidade, em que os homens iriam desmaiar de terror. Paulo descreve dizendo que seriam dias maus e difíceis. Paulo descreve em 2 Tessalonicenses, dizendo que o espírito de mentira e de engano com sinais, até prodígio de mentira. As pessoas hoje querem apenas milagres. E eu venho nesta noite dizer que Deus tem milagre para fazer, mas acima do milagre está o Deus que faz milagre. As pessoas não querem mais ouvir a Deus. E a Bíblia diz, Paulo dizendo que nos últimos dias amontoarão doutores para si, porque sentirão comichão na orelha, coceira na orelha. Eu quero ouvir aquilo que me agrada. Eu não quero ouvir aquilo que apenas vai me confrontar. Eu quero ouvir alguma coisa, a autoajuda, palavra de incentivo. Ó, meu irmão, tu vai vencer. Eu canto, você vai vencer, vitória, gosto disso, é lindo, é maravilhoso. Mas como pastor eu não posso dizer, e eu já contei essa história aqui, vou contar de novo. Do homem que chegava em casa e que tinha muitas contas para pagar. E ele tinha um papagaio. E o papagaio estava naquela fase, novinho, aprendendo a falar tudo, repetia tudo. Ele dizia, o aluguel está atrasado, as contas estão atrasadas, eu estou devendo, meu Deus, como é que pode? E aí, quando chegava uma visita, o papagaio, meu aluguel está atrasado, minha conta está atrasada. E o dono do papagaio passava a maior vergonha. Papagaio abusado. E o visitante estava lá e o papagaio, meu aluguel que eu não paguei, minha conta de luz, minha conta de água, a prestação, carnê, estou devendo.
Antes de colocar o papagaio na panela, ele pensou, já sei. Quando eu pegar as contas, eu já vou dizer. Pegou as contas, e olhou para o papagaio olhou para ele, ele disse, é assim mesmo, beleza, ótimo, bom demais, bom demais. O papagaio, visita, chegava, é assim mesmo, oh, beleza, tá tudo certo, bom demais, bom demais. Era o que ele falava. Pessoal, esse papagaio aprendeu a falar isso. Bom demais, é beleza, tá tudo bem, tá tudo normal, ótimo, ótimo! Veio uma raposa, pegou o papagaio de noite lá da gaiola lá, e ele só escutava os gritos. Beleza, ótimo, é assim mesmo, não tem problema, ótimo, beleza. E o homem, quando levantou, estava o biquinho dentro da boca da raposa, e ele pedindo socorro, mas dizia, é ótimo, beleza, é assim mesmo, legal, bom demais. Foi devorado. Não sei o que te ensinaram, mas Deus quer dizer para você que tem hora que você tem que se denunciar. Não está bom, não é beleza, não está ótimo, mas você quer camuflar. Alguém está dizendo, não, repete, fala assim, e está determinado. Não está não, não está determinado não. Tu está na prova, está no vento, e alguém não, faz, e você faz, e não acontece. Tu continua no atoleiro, porque Deus não falou para você. Agora, se o meu Deus falar com você, pode o homem falar o que for, prevalece o que Deus está dizendo para você. Deus tem uma palavra, e a palavra que Deus tem, aleluia, é linda demais. Oh Deus. Eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado, em que me comprazo. Na voz que falava ali, naquela igreja, havia sintonia com a promessa, com a palavra. Alguém estava ouvindo a voz e entendendo, Deus está satisfeito. Deus está satisfeito. Deus hoje quer alegrar o seu coração. Arranca essa apostasia da tua alma. A apostasia que faz você perder o interesse pelas coisas sagradas. Tem gente que vibra, meu irmão, tem gente que vibra. Tem gente que não gosta de vigília, não gosta de jejum, não gosta de oração, não lê Bíblia. Mas tem gente que não sai do Face. Tem gente que não perde um dia no Face. Quando é que tu vai substituir esse mundo virtual para o mundo espiritual de Deus? Quando é que tu vai mudar o teu mundo imaginário do Bob para o mundo de Deus? Mundo das imaginações, daquelas coisas, daqueles sonhos. A voz de Deus está ecoando para você. Talvez você não esperava isso, mas é isso que Deus tem para você. Quem congrega na igreja do deserto, desfruta da presença sublime do nosso Senhor Jesus Cristo. Não consegue viver numa vida pecaminosa, não é exaltado para ouvir, e pode ouvir sempre o brado da voz do Todo-Poderoso no meio da congregação. Finalmente, a igreja do deserto pode não ter beleza, mas ela é uma igreja que vive para agradar unicamente a Deus. Seja da igreja que tem uma mensagem, que o pastor não é exaltado e que tem santificação e que o povo está decidido a não viver em pecado, mas viver em santidade com o Senhor. Aonde a voz de Deus é a maior direção das nossas vidas. Se coloque de pé. Você veja como o silêncio é normal. Você está vendo? Quem quer ser da igreja do deserto aí? Quem está na igreja do deserto? Não tem conforto nem aparência.
Não é exuberante, não. É simples. Essas cadeiras de plástico, essa igreja parece até aquário. Alguém diz, a igreja verdinha, quando amadurecer vai dar fruto. Falaram isso. Aquela igreja pequenininha, essa igrejinha pequenininha, é a igreja do deserto, é isso mesmo. Alguém já até disse, a igreja daquele que o pastor é o Paraíba? É, essa mesmo. Não tem problema não, sou mesmo. Sou lá de cá cima de dentro. Não tenho vergonha de dizer, mas tem uma coisa, Jesus está aqui. Sabe o que aconteceu terça-feira? Terça-feira um testemunho, uma mulher que foi liberta, estava com 2 punhais guardado, porque ia matar a amante. Você ouviu o testemunho? Pastor Gelson ouviu? Ia matar a amante, procurou de sexta até segunda-feira. Pastor, eu queria matar. E ela confidenciou e falou que na hora que foi quebrado o pacto, ela disse, eu não entendi. Quando o Senhor disse, vamos quebrar o pacto que eu caí no chão, eu estava tentando lembrar, que pacto? Aí eu lembrei, eu casei no cemitério meia-noite, disse ela, manifestada no meio de muitos sacrifícios, cheio de sangue, pois terça-feira o pacto foi quebrado aqui. E Deus deu um livramento. Olha aqui, essa igreja não é natural, é sobrenatural. Essa igreja é para impactar. E eu decidi como homem de Deus, que eu não quero ser um pastor mediano. Ou Deus opera milagre na minha vida, ou Deus me arranca. Porque para ser pastor só, então não dá. Mais de 30 anos de evangelho. Vi paralítico andar, cego já enxergar, já vi canceroso ser curado, já vi milagres e maravilha, mas não pode parar. Tem que acontecer o sobrenatural de Deus. Tem que ser algo mais forte. A igreja não é empresa. Eu não sou pastor de uma igreja porque eu quero ficar rico. Não é porque eu não tenho profissão, porque graças a Deus sou bem empregado. Não coloquei essa igreja aqui porque eu quis. Foi Deus que me deu a direção. Não estou construindo aquela igreja porque eu quero que me reconheça como o maior pastorzão. Eu não tenho essa vaidade. Eu quero que o Senhor cresça. Eu quero que o seu nome seja exaltado. Ei, não estou aqui na Tijuca para competir com nenhuma igreja. Não estou aqui para dizer, a igreja plena unção é a igreja perfeita e a melhor. Não, aqui tem tudo que uma outra igreja tem. Só que tem um diferencial. Aqui tem alguém combatendo o pecado, está combatendo o mal, expulsando o demônio e colocando o diabo para correr. Lá também deve estar fazendo a mesma coisa. Um pouco menos, um pouco mais, mas está. Quem quer vir para o altar, vem. Quem quer sentir a vida de Deus, vem. Quem não se conforma, não, pastor, eu não quero ficar conformado. Eu não quero ser religioso. Eu quero que o meu coração venha pulsar a graça de Deus. Se você quer, vem à frente. Se alguma coisa falou ao teu coração, se o Espírito de Deus falou contigo, algo tem que mexer com você, meu irmão. Algo tem que mexer com você, meu irmão. Mexer com a tua alma. Eu estou na igreja, mas a igreja não está em mim, pastor. Então é a tua oportunidade, vem. É tua oportunidade, meu amado. É tua oportunidade, minha irmã. Pastor, está difícil. Eu não estou conseguindo, vem. Jesus te dá força hoje, Jesus te renova. Pastor, eu quero sentir aquela alegria que eu tinha quando eu me converti, que eu perdi essa alegria. Vem, meu irmão. Tem um hino, Lucas, que você canta. Tentando lembrar que fala, se as tuas bênçãos eu não tiver, não sei o quê, como que é? Isso.
Isso, é esse aí. Paulo Vitor, eita Jesus. Jesus coloca na fita na hora, hein? Isso é Deus, hein? Deus promovendo, hein? É algo acontecendo. Não adianta. Se você quiser vir à frente, vem agora. Som. Enquanto estivermos cantando aqui, você vem. Eu não vou fazer mais apelo, não. Deus quer mudar você. O que adianta ter as riquezas desse mundo, ou ser honrado por todos se eu não estiver perto de ti? Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Aleluia. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado aí. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Fecha teus olhos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás. Não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar aqui. Tua glória quero tocar, teu rosto eu quero ver, Senhor. Tu cumprirás
cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração. Aleluia. Se eu te buscar. Aleluia. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Aleluia. Só o teclado. Senhor Jesus, tu falas nesta igreja. Senhor Jesus, tu estás neste lugar. Se é verdade que o Senhor está aqui, e eu não tenho dúvida disso, lá daquela porta até este altar, venha encher o coração deste meu irmão. Venha encher o coração desta minha irmã. Que a tua presença, Senhor, venha mudar, ó Deus. Meu Deus, venha encher esse teu filho, esta tua filha. Abra a tua boca, meu irmão. Abra a tua boca, minha irmã. Fala com Deus. Diga, Senhor, eu preciso ter fome de Deus. Eu preciso ter fome de Deus. Eu preciso ter fome de Deus. Eu preciso ter sede de Deus. Eu preciso de Deus na minha vida. Você ainda não orou. Há pessoas que não abriram a boca. Há pessoas que não abriram a boca ainda. Por favor, meu irmão, abra a tua boca, fecha teus olhos, fala com Deus. Teu coração precisa se abrir. Aleluia. Teu coração precisa. Deixa que o Senhor mova o teu coração. Deixa que o Senhor mova a tua vida. Quanto tempo tem que você entra dentro da igreja e nada acontece na sua vida? Nada, absolutamente nada. Você não sente nada. Deus quer falar com você. Deus está falando com você. Abra teu coração. Eu não quero te ensinar como você deve dizer. Seja espontâneo. Diga para Deus: Deus, eu não consigo nem falar, mas me ajuda, Senhor Jesus. Larga a mão desse teu irmão aí. Larga a mão dele. Levante uma das mãos. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Faz assim, ó.
Marcos, meu filho, Jesus te ama e nós te amamos também. Aleluia! Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Canta! Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me ama. Quem tem essa certeza canta com a alma. Oh, Ele me amou. É lindo, é lindo, é lindo. oh, Ele me ama. Ele me amou. Presença de Deus. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Não é bonito você repetir isso assim, ó? Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me Só as ama. vozes, só as vozes, só as vozes. Vamos lá. Oh, Ele me amou. Aleluia. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Aleluia. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Você pode aplaudir ao Senhor. Fique ainda aí. Não saia não. Eu quero que você olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: a razão pela qual nós estamos aqui é porque Jesus nos amou. Jesus Cristo nos perdoou. Jesus Cristo nos salvou. Vamos aplaudir. Se possível, para quebrar um pouco mais o gelo,
que não tem mais gelo, mas de repente ainda fica as escamas, né? Então, para misturar o perfume, dá um abraço do irmão que está ao seu lado. É isso aí. Continue de pé. Nós já vamos terminar.